Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus da gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar a igreja para ficar mais um pouco em pé. Não em referência a mim, mas a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, no verso 1 ao 6. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 6. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Nós não estamos com pressa de sair da presença do Senhor, amém? Nós estamos na casa de Deus, na casa que é chamada Belém, casa do pão, amém? E nós sabemos que Jesus Cristo é o pão da vida. Ruth, capítulo 1, verso 1 diz: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Verso 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Nós vamos ler o verso 6 ainda, irmã, por favor. A parte B, que diz assim: ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, lhe dando pão. Amém? Podeis vos assentar e estender as mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Deus, eu peço perdão a Ti, e quero neste momento também, Pai, apartar o precioso do vil, para ser boca do Senhor nesta noite. Eu estou aqui, Pai, na total dependência do Senhor. Peço a Ti perdão por todas as minhas falhas, os meus defeitos. Sei que sou um vaso cheio de falhas, um vaso de barro. Mas eu me coloco agora diante de Ti, que é o oleiro, que trabalha e sabe trabalhar e moldar o vaso. Meu Deus, neste momento eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo coloque em nosso coração e coloque em ordem aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Meu Deus, eu peço a Ti que tenha misericórdia de mim, porque nada sou e nada posso se não for o Senhor sobre a nossa vida. Abra o nosso entendimento e nos dê entendimento naquilo que o Senhor tem para falar conosco, através da Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já tive a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra do Senhor nesse texto, e certa feita o Senhor nos deu até um título para que a gente pudesse melhor compreender a palavra de Deus, que diz assim: ainda há pão na casa do pão. Ainda há pão na casa do pão. E quando nós lemos que, no capítulo 1, no verso 1, que quando os juízes julgavam, nós não sabemos qual eram os juízes que julgavam naquela época, mas Israel ainda não tinha rei, e era direcionado e julgado por juízes.
E a palavra do Senhor nos diz que um homem de Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E há aí contando a história de que houve fome em Belém. É um paradoxo, né? Na casa do pão está faltando pão. E aí diz a palavra do Senhor que um homem chamado Elimeleque pega a sua família e sai da casa do pão e vai para Moabe. Nós sabemos que Moabe não era um povo que o Senhor agradava, não era uma terra abençoada por Deus, porque lá eles adoravam outros deuses, não era o Deus de Israel. Lá o seu Deus era Milcom, era outros deuses, não era o Deus, o Senhor dos exércitos. Mas aí diz a palavra do Senhor que Elimeleque, simplesmente quando houve uma dificuldade na sua casa, na sua terra, ele saiu, e pelo que ele saiu, nós podemos compreender que ele saiu sem direção. Ele não consultou ao Senhor. Ele saiu da casa do pão, de um lugar que a sua terra natal, e de repente vai para Moabe. E muitas vezes acontece na nossa vida que qualquer problemazinho que acontece no nosso meio, nós queremos tomar decisões precipitadas. Queremos mudar de lugar, queremos mudar as nossas atitudes, queremos mudar a nossa maneira de estar ali. Mas nós consultamos ao Senhor nessa mudança, nessa forma, porque se não for assim, aonde nós formos, nós vamos encontrar morte. Porque Elimeleque foi o primeiro a perder a sua vida. Depois Malom e Quilion. E isso num espaço muito curto, porque a palavra diz que foram aproximadamente 10 anos da vida de Noemi ali. Por isso que nós temos que estar atento à vontade de Deus na nossa vida, em consultar a Ele em todos os nossos caminhos. Porque Deus tem um melhor caminho para mim e para você. Muitas vezes nós tomamos decisão, irmã Ivone, porque fulana fez assim e deu certo, eu vou fazer também. Não, mas muitas vezes esse não é o projeto de Deus na minha vida e nem na tua vida. Deus te trata de uma forma e trata o outro de outra forma, porque Deus sabe a forma de trabalhar de cada um. E eu digo e sempre falo, e é verdade, eu não sei pregar, eu sei ler textos bíblicos, e é o texto bíblico que nos afirma isso. Quando nós vamos para Gênesis 12, 1, por favor. Gênesis 12, 1, olha só. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora olha o que Deus diz em Gênesis 31, 13, para o filho de Abraão. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde tens feito um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna-te ou volta à terra da tua parentela. Para um Deus disse sai, para o outro Deus disse volta. E em todos os dois casos, todos os dois foram prósperos, foram bem-sucedidos, porque foi na direção de Deus. E nós não podemos, por exemplo, de ninguém, nós temos que ir pela direção do Senhor na nossa vida. Porque muitas vezes Deus quer que você saia, porque você viu alguém saindo, e você quer ficar porque também você viu alguém ficando e se dando bem. Mas não é assim. A palavra do Senhor nos diz em Jó 22, 25, 26 e 27 e 28. Por isso que nós temos que compreender a palavra e buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitará no Todo-Poderoso e levantará o teu rosto para Deus.
Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Ou diz outra tradução, e tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Porque orou e colocou diante do Senhor e Deus deu a direção. Por isso que nós temos que, nas nossas atitudes, nas nossas formas de agir, nós temos que orar ao Senhor primeiramente. Porque Ele não vai nos deixar enganados. E nós podemos compreender, infelizmente ou felizmente, quem nós vamos usar hoje é Elimeleque. Não vamos falar de Ruth nem de Noemi, vamos falar de Elimeleque. Porque o sábio não precisa errar para aprender. Você é sábio, você é sábia e vai aprender com os erros dos outros que a Bíblia nos mostra. E Elimeleque saiu. Ele saiu e levou a sua família. Certamente, Noemi teria que ir, porque ela era uma mulher obediente, uma mulher virtuosa. Pelo texto que nós conhecemos, sabemos da integridade daquela mulher. Ela tanto o caráter daquela mulher, que quando as suas noras ficaram viúvas, não queriam deixá-la ir só. E vieram e falou, não, nós iremos contigo. Só que uma voltou e a outra insistiu e foi. E na nossa vida, sabe o que acontece? Nós queremos vir para a casa do pão. Tem alguém que está ao nosso lado, ao nosso derredor, ou ao nosso redor, está bem próximo a nós, e que nós falamos, vamos agora à casa do pão, e aquela pessoa quer te segurar e não quer que você vá. Não vamos hoje, não vamos outro dia. O meu e o teu compromisso é com Deus. Deixe órfã para lá, mas vem para a casa de Deus. Não se importe o que os outros vão dizer ou vão pensar. Deixe órfã para lá e venha para a casa do pão. Porque quem nos guarda é o Senhor. Quem nos direciona é Ele. Quem nos supre de todas as coisas é o Senhor. E Orfa e Elimeleque vão sempre querer nos levar para os caminhos que não são os projetos de Deus para a nossa vida. E quando nós honramos mais Orfa, nós vamos pagar um preço. E esse preço nunca é bom, porque nós temos que estar obediente ao nosso Deus. O projeto de Deus é um projeto lindo na minha vida e na tua vida, mas é necessário a obediência e a humildade perante o Senhor. Porque o Senhor nos diz lá em Miqueias capítulo 6, o verso 8, Ele nos ensina o que Ele quer de nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus, ou na presença do teu Deus. É isso que o Senhor requer de nós. O fardo do Senhor não é pesado. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o fardo é leve. Aleluia. Compreende o mistério de Deus para a nossa vida. E aí, de repente, acontece simplesmente um fato. Na casa do pão está faltando pão. E aonde é que ele tem alegria sempre e que de vez em quando a tristeza não vem? Onde é que está tudo bem e de repente não vem uma turbulênciazinha? Aonde é que não existe isso? Na igreja é o lugar onde mais aparecem problemas, mas é o lugar onde tem pão. É onde nós somos alimentados. É aqui que o Senhor nos fortalece e nos prepara para levar para o céu. Porque só aquele que está preparado para passar pelas tribulações, pelas aflições, pelas dificuldades, aqui na terra é que está pronto para morar no céu. Lá será gozo, será alegria completa. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter tribulação, vamos ter aflição. Aí vem um Elimeleque, não, vamos para Moabe. Vamos para outra igreja, vamos para outro lugar, vamos para outra cidade, vamos fazer um outro movimento. Elimeleque quer assim, quer nos tirar da presença do Pai. E nós não podemos dar ouvidos a Elimeleque. Nós não podemos ir pelo caminho de Elimeleque.
Como já foi dito, em Moabe é morte, em Moabe tem luto, em Moabe tem funeral, em Moabe tem tristeza, em Moabe tem angústia, aleluia. Mas lá em Belém, na casa do pão, passa o tempo que passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus visitará o seu povo e lhe dará novamente o pão do céu, aleluia. Jesus é o pão do céu. Seus discípulos lhe perguntaram, lá em João capítulo 6, o verso 32 a seguir. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33, até o 35, por favor. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Verso 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E ele falou isso, repetiu no verso 48, por favor. Capítulo 6, 48. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aqui está sendo fornecido nos fornos de Deus, na padaria de Deus, o verdadeiro pão. Este aqui. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra, Ele é o pão que dá vida ao mundo. É o pão que dá vida à minha vida e à tua vida. Porque nós éramos somente seres viventes. Mas quando o pão da vida entrou na nossa vida, agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. E sentaremos na mesa naquele grande dia ali e cearemos com Ele. Aleluia. Oh, glória. E por isso nós temos que tomar cuidado para não sair do projeto de Deus. Deus tem lindos projetos na nossa vida. E a gente erra, pastor Ricos. A gente falha, a gente anda por caminhos que não é o de Deus, mas o segredo é se arrepender e voltar para o caminho que Deus nos chamou. Porque, como foi cantado aqui, Ele não desiste de você. Ele ama você, Ele me ama, por isso que Ele não desiste. E Ele está conosco, porque a palavra do Senhor diz assim, diga agora, ó Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Mas o Senhor, Ele tem nos guardado. Por isso que nós temos o prazer de estar na casa do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós esforçamos e estamos aqui. E sempre o Senhor tem um alimento fresco, um alimento preparado na hora. Porque em muitos lugares, como o pastor Rogério falou aqui, esses dias, que há uma multidão que vai ali atrás de um pão, mas tem muitas padarias que não tem pão. E se tem pão, o pão está dormido. Se tem pão, o pão está seco, não está aquele pão quente, não sai da hora do forno. As prateleiras estão vazias, pães mofados. E teve alguém que um dia saiu da casa do seu pai, tinha tudo, e foi comer e desejar o pão que o diabo amassou. Queria comer as bolotas dos porcos, e eles não deixaram. Porque saiu da casa do pão, saiu da casa do Pai, onde tinha pão em abundância. E nós estamos aqui numa casa abençoada pelo Senhor, aonde tem sempre um pão fresco, uma palavra revelada para minha e para a tua vida. É essa que nos alimenta e nós não podemos sair de Belém. Belém tem problema, vai ter problema e vai continuar tendo problema. Mas o importante é estar aqui nos alimentando bem, que depois o Senhor vai novamente visitar o seu povo e lhe dará pão. Vai faltar pão no sentido de não faltar problema, vai ter sempre. Quando nós falamos falta pão, não falta o pão da palavra aqui, mas problema sempre vai ter aonde você for, aonde eu for. Mas Deus vai nos dar sabedoria para contornar todos esses e superar todos esses problemas. Tem uns que nós vamos
muitas vezes fazer, e é o melhor que a gente pode fazer. Porque a peleja não é nossa, a guerra não é nossa, não é pelo nosso braço, é pelo braço do Deus Todo-Poderoso. Que vai ter coisas que nós vamos ter que fazer como o rio. O rio, a água, quando ela desce no leito do rio, ela encontra vários obstáculos. Tem pedras, tem lajedo, tem rochedo, tem galhos, tem tudo de difícil. Ele não bate de frente em nenhum deles, simplesmente contorna. E Deus nos dá a graça de contornar muitas coisas para não bater de frente, porque quem nos defende é o Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que ouve coisas que eu e você não ouvimos, é Ele que sabe de coisas que eu e você não sabemos. Falam, mas a palavra do Senhor fala que Deus está com os seus ouvidos atentos e os olhos abertos aos fiéis da terra. E assim como foi Miriam e Arão falando acerca de Moisés, a palavra do Senhor diz assim, olha, e Deus ouviu, e Deus ouve, e Deus vê. Por isso que Ele é que é o nosso juiz, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí nós vemos que Elimeleque levou a sua família, e como nós já dissemos, não consultou ao Senhor. Porque quando saímos da casa do pão, saímos da casa do Senhor e vamos para lugares que não pertencem ao Senhor, é a mesma coisa. De casa do pão, Belém é a igreja e Moabe é o mundo. Quando estamos na casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos e somos guardados por Ele. Mas como vamos para o mundo, estamos já prontos para ser tragados pelo sistema do mundo. E nós não podemos ir para Moabe. Nós vamos permanecer, até o dia que Jesus voltar, nós vamos permanecer em Belém. Aconteça o que acontecer. Vai vir pessoas para nos tirar dos nossos objetivos, tirar o do nosso foco. Mas nós sabemos para que fomos chamados pelo Senhor. E quando oramos, sabemos aonde o Senhor nos quer que nós permanecemos. E assim faremos. Porque haverá convites, haverá palavras tão sábias, de tanta sabedoria, de sedução, para nos levar ao engano. O inimigo, ele é astuto e sagaz. Ele não foi de uma forma tremenda sobre Eva. Ele foi de uma forma sutil. Obrigado. Sutil. Como foi que Deus disse? Não, mas não foi assim que Deus disse. Querendo dar a interpretação do texto, a qual ela já tinha compreendido. Que Deus disse, olha, de todas as árvores comerás, mas dessa aqui não comerá, porque o dia que comer, vocês vão morrer. Ela já sabia disso, consciente disso. E aí Satanás veio e deu uma outra interpretação e ela comeu aquela farinha, ou aquela farofa, como o baiano diz. E assim está neste mundo. Nesses últimos dias, quando vê que a gente está bem em Belém, está se alimentando do pão, a presença de Deus está na nossa vida, na minha vida e na tua vida, aí começam a querer te desvirtuar. E não deixa Elimeleque fazer isso. Não deixa. Você tem um livre-arbítrio de querer ou não. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar Elimeleque desviar do foco. Porque você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que nos alerta de todas as coisas. E aí nós vimos que Noemi estava ali. Ela já estava assim que perdeu os seus 2 filhos, ela estava angustiada, ela estava triste, e ela mesma mudou o seu nome. E ela disse, quando ela estava chegando, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque a mão do Todo-Poderoso tem me amargado. Mas ela não tinha culpa de nada, mas ela sofreu a consequência do erro de Elimeleque. Perdeu seus 2 filhos, ela já estava viúva,
E de repente ela volta porque ouviu dizer que Deus havia visitado o seu povo e lhe dando pão. O importante é isso, não importa se você já foi, mas é tempo de voltar. Não importa se alguém está te levando para Moabe, não vá, retorne, venha para a casa do pão, não saia da casa do pão. Você está sendo alimentado com o verdadeiro pão do céu. Jesus Cristo, Ele é o pão do céu que nos alimenta. E nós não podemos sair daqui e ir para outros lugares, porque o mundo quer nos destruir. Lá em muitos lugares, em Moabe, Deus não está. Há um engano quando diz Deus está em todo lugar, pastor Rico. O senhor concorda com isso? Ele é onisciente. Ele pode, ele está sim em todo lugar, mas não com a sua glória. A glória de Deus é na sua casa. É dentro de mim, dentro de você. Deus não está lá com a glória dele no boteco, não. Não é em todo lugar onde está falando a palavra dele que ele está lá, não. Mas em Belém ele está. Na casa do pão ele está. E a glória do Senhor tem se manifestado na nossa vida. Tem se manifestado neste lugar. Não deixe ninguém te tirar de Moabe, de Belém e te levar para Moabe. Eu sei que Deus não nos deu esta palavra hoje para ser jogada ao léu. A palavra do Senhor ela é muito preciosa. E é uma palavra de alerta, e é uma palavra que Deus tem falado conosco, porque ainda há pão na casa do pão. Nós não podemos deixar de vir para a casa do pão para ir em outros lugares. Muitas vezes a pessoa é convencida facilmente. Não deixa para você ir outro dia. Não vai, você vai todos os dias, vai ser só tal dia. Mas talvez fosse aquele dia que Deus tinha marcado contigo algo diferenciado. E muitas vezes nós perdemos. Por isso que nós temos que estar sempre na casa do pão. Eu louvo, engrandeço e agradeço a Deus pela misericórdia dele na nossa vida. Porque cada vez que a gente vem para a casa de Deus, a gente se sente mais fortalecido. Porque o inimigo não vai nos tirar de uma hora para outra, de repente, irmã Luísa, não vai. É aos poucos. Eu não vou no culto hoje, domingo, não deu. Aí, quando vem no outro, vem na quarta, não, hoje eu não vou sexta, não. Eu vou um dia sim, um dia não. Aí depois começa a vir de 15 em 15. E aí depois já está morto em Moabe. Não tem mais força para vir para a casa do Senhor. Eu estou falando para você, não estou falando teoria, eu já falando o que eu vivi, porque eu vivi em Moabe. Eu estive na casa do pão, e aí por mim mesmo, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelo meu engano, e pelo engano de ter sido atraído por Moabe, eu fiquei em Moabe muito tempo. E Deus teve misericórdia de mim, mas foram anos de angústia, anos de tristeza, anos em que chegou no fim, eu já não tinha nem mais vontade de viver. Não queria tirar a minha vida, mas não via motivo para qual. Mas um dia, a minha filha falou assim, vamos à igreja. E eu disse para ela assim, eu sei onde é a igreja, o dia que eu quiser eu vou. E Deus escutou isso. Mas Deus teve misericórdia de mim ainda, que um dia eu disse para ela assim, hoje tem culto? Ela falou, tem. E esse dia eu disse, eu vou. E fui buscá-la. Quando eu cheguei, eu não olhei a hora, eu estava perdido. Alcoólatra, cheirava álcool e angustiado, triste, o coração amarrado como se fosse um arame farpado. Sangrava de tristeza e de angústia. Aí quando eu cheguei para ela e falei assim, vamos para a igreja, ela falou assim, não, mas está muito cedo. Eu tive que falar, olha, pode ficar porque eu vou aqui, quem precisa sou eu. E foi esse o dia que Deus, pela sua infinita graça, infinita misericórdia, me visitou com o seu pão da vida. E nesta casa, nesta igreja, ele disse assim, revelando ao pastor Rogério, que naquela noite Deus estava libertando o homem do vício da bebida.
E para a glória de Deus, completou já 16 anos dessa libertação total na minha vida. E Deus é misericordioso. E ainda diz a palavra do Senhor, essa eu trago sempre em meu coração, que o Senhor, Ele me tirou de um charco de lodo. Ele firmou os meus pés sobre a rocha que é Jesus. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu glorifico a Deus por estar hoje na casa do pão. Aquele era o dia que Deus ia me tirar de Moabe, que me tirou de Moabe. Aleluia. Eu não me esqueço. Não me esqueço porque o Senhor diz da sua palavra: lembra-te de onde eu te tirei. E nós devemos trazer sempre isso. De onde nós estávamos em Moabe, Deus nos tirou e colocou na casa do pão e nos alimenta perfeitamente. Aleluia! E aí nós vemos que Noemi, de repente, ouviu dizer que Deus tinha visitado o seu povo e estava lhe trazendo novamente o pão. As dificuldades em Moabe, em Belém, aconteceram, mas foi só um período. Depois, a fome passou. Deus liberou o pão. E é assim na minha vida e na tua vida. Na nossa vida é assim. Há aqueles momentos difíceis que dá vontade realmente da gente sair para outro lugar, fazer de outra forma, mas temos que orar ao Senhor e pedir: Deus, me dê a direção. Deus, é para eu ir ou para ficar? É para ficar na minha parentela, ou é para sair da minha parentela, ou para voltar para a minha parentela? E Deus vai dar o direcionamento para a nossa vida. Ele vai nos guiar. Tem muitas coisas que eu quis fazer, Deus não permitiu, pela grande misericórdia dele, mas a gente, Deus, me dá uma direção, é para eu ir? É para eu ficar? Porque eu tenho outro testemunho para dar. É acerca de ir e ficar. Recebemos uma proposta, eu e meu irmão, de sairmos de Teoflotone e ir para um lugar, para a Vitória da Conquista. O meu irmão falou: eu vou. E eles foram. Eu falei: eu vou orar. E eu estava quase indo. Só que quando era para ser dado o veredito para eu poder ir, a pessoa ligou e não conseguiu falar comigo. E aí já tem mais ou menos 13 anos que nunca mais eu vi essa pessoa. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente, o meu irmão hoje está depressivo. Ele está em depressão porque ele saiu, ele tinha uma vida que era difícil, a vida que não era fácil, mas era bem melhor do que lá. Aí chegou lá, de repente, ele foi assaltado, revólver na cabeça, e a empresa que ele foi, num período pequeno, faliu. E ele ficou desamparado. E aí ele entrou em depressão. Está lutando até hoje, mas eu creio que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Mas Deus não permitiu, não sou melhor do que meu irmão, não. Mas eu pedi: Deus, me dê a direção. Eu estava em Belém, mas eu não queria ir sem direção. Eu falei: Deus, é para eu ir, e Deus não permitiu. E eu estou aqui para a glória do Senhor. Por isso que, entende, não sou melhor do que meu irmão, não. Mas é porque quando nós pedimos a direção, o Senhor não nos deixa enganado. Então não faça. São experiências que Deus nos dá para a gente não cair de novo nesses erros. Porque o mundo, ele não tem pena da gente, não tem dó. Moabe quer nos matar. Quer matar toda a nossa casa, toda a nossa família. E Noemi, aleluia, o entendimento agora na palavra, que Noemi, se ela ficasse mais um tempo, era bem capaz de ela morrer também. Ela já estava angustiada, ela já estava triste, ela já estava abatida. Mas ela, quando ouviu a notícia de pão, que Deus tinha visitado o seu povo, ela logo falou: não, eu vou voltar. Fiquem vocês aí, vocês não fazem parte do meu povo. Eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a casa do pão. E ela veio. E aí, quando ela veio, nós sabemos que a sua nora, uma a deixou e a outra seguiu. E Deus não deixou Noemi desamparada. Ruth foi ali, a sua filha, a sua nora, foi tudo na vida dela. Foi aquela que ajudou a Noemi a se reestruturar.
porque Deus é fiel na minha vida e na tua vida. Não importa se você errou, não importa se eu errei, Deus importa comigo e com você. E eu gostaria de que os irmãos até cantassem essa canção aqui, logo nós já vamos estar encerrando. E eu gostaria de pedir até os irmãos que já se posicionassem, porque eu creio que a palavra de Deus hoje é simples. É somente dizer, não saia de Belém, não saia da igreja, não saia da casa do pão, não saia da direção que Deus te colocou, não saia de onde Deus tem te plantado, não saia sem a direção do Senhor. Se for para ir, Ele vai te direcionar. Se for para ficar, Ele vai te direcionar. E se for para voltar, Ele também vai te dar a direção. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida de mim e de você, que não valemos nada. Nós não somos nada. A palavra do Senhor fala que o que é a nossa vida, senão um sopro. É como um verme. Mas o Senhor, Ele tem um carinho especial para aqueles que o amam. A palavra do Senhor diz que desde a antiguidade não se viu ou se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E Deus está sempre trabalhando em prol da minha vida e pela tua vida. É Ele que libera os anjos dEle para nos guardar. E nós vemos que quando nós pedimos a direção ao Senhor, nós vamos bem. Diz em Provérbios 16, eu acho que é 1, 2 e 3. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todo o caminho do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e todos os teus planos, pensamentos, projetos serão estabelecidos. Quando nós colocamos tudo na mão do Senhor, vai tudo bem. Como diz aquela mulher, a sunamita, uma história linda, aleluia, porque Deus estava no controle da vida daquela mulher. Ela era adoradora ao Senhor. O seu filho morre e ela de repente coloca o seu filho ali no quarto do profeta. E aí o profeta a viu de longe e disse: o coração dessa mulher está amargurado e Deus não me revelou. Vai lá, pergunta se vai tudo bem. E Geazi chegou para ela e perguntou: vai tudo bem com a tua casa, com a tua família? Ela disse: vai tudo bem. Aleluia. E o filho estava morto, porque a confiança dela não estava no homem, estava em Deus. E a minha e a tua confiança tem que estar no Senhor. Pode parecer que faltou pão na casa do pão, mas Deus vai mover e vai trazer a prosperidade, trazer o sustento e trazer a provisão para a minha vida e para a tua vida. Aleluia.